Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui, professora Aparecida Santos, e nós estamos aí na nossa disciplina de Imunologia 1, né? E hoje nós iremos falar sobre a nossa saúde, né? A saúde e na doença, né? A parte imune. O que é que vamos saber sobre essa parte tão importante que hoje tem sido o foco, né? Agora no ano de 2020. Então, vamos lá. Imunologia, né? Imunologia, como a gente já viu, é a parte que faz parte do organismo da gente, né? Que é responsável pela defesa do nosso organismo contra agentes estranhos, agentes esses chamados de antígenos, certo? Que é algo que vem de fora, né? Extra, para infectar exatamente o organismo humano, tá? E quando esses micro-organismos tendem a infectar o organismo vivo, humano, é formada exatamente populações, né? Populações que eu chamo exatamente de soldados, que eles são exatamente recrutados para combater esses agentes estranhos, que são eles os glóbulos brancos, né? Os leucócitos. Para vocês conhecerem aí, que eles tanto são chamados de leucócitos como glóbulos brancos, tá? Então, a gente vê essa célula que está aí, né? E a gente vai falar um pouco sobre cada passo a passo dessa parte de fagocitose, exocitose, endocitose e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Introdução geral, né, de imunologia, que a gente já viu, né, que são gerações de respostas das células B e T, certo? São os linfócitos B e T. A gente viu nas outras disciplinas que os linfócitos T, eles são chamados linfócitos T auxiliares, certo? Eles vão exatamente acontecer um processo chamado sinalização, liberando aí citocinas, né, interleucinas, para sinalizar para os linfócitos B produzir anticorpos, né? Que isso é muito importante. E a gente viu aí que são as imunoglobulinas, que são os anticorpos, da classe IgA, IgE, IgD, IgM, IgG, são esses anticorpos que os linfócitos B produzem. A gente viu que os linfócitos B, quando ele está amadurecido, né, na produção de anticorpos, eles passam a se chamar plasmócitos, certo? Então, já é uma célula madura, que é a célula linfócito B amadurecida, tá bom? Mecanismos efetores imunes, o sistema imune da saúde e na doença. Então, isso é uma introdução do que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei várias e várias figuras, né? E como eu já vinha falando, né? O sistema imune da gente é basicamente o quê? Uma recrutação de soldados, como a gente tá vendo aqui ao lado, né? Recrutação de soldados, soldados esses que vão contra-atacar inimigos, e esses inimigos exatamente são os micro-organismos, seja fungos, bactérias, vírus, tá? Então, eles são intrusos que tendem assim a infectar e esses soldados vão reagir, essas células vão reagir, né? Então, aqui está uma figura de um homem, né? E logo abaixo tem assim, células e órgãos especializados em defesas. E a gente colocou aqui uma artilharia, bombas, armas, né? Então a gente viu aí que o organismo da gente ele vai contra-atacar aquele agente estranho. Ou seja, aquele agente não faz parte de mim, o meu sistema vai contra-atacar. Então, pessoal, isso é muito importante. Quando o nosso sistema imune ele não contra-ataca, diz exatamente que você está com a imunidade baixa. Professor, isso é legal? Isso é péssimo, pessoal. Porque quando tu tá com a imunidade baixa, tu fica mais susceptíveis a agentes estranhos te infectar. E, obviamente, que a resposta imunológica ela vai ser mais demorada. Vai ser aquela resposta que vai estar exatamente se arrastando, porque não vai ter força para contra-atacar aqueles agentes. Então, a gente vê que muitas pessoas estão com fatores, né, problemas patológicos no seu sistema clínico, pendurando por vários e vários dias. Vamos citar um exemplo? São aquelas pessoas que estão ali com uma gripe, aquela gripe prolongada, né, ela prolonga, porque às vezes ela não tem anticorpos suficiente, né, imunidade suficiente para poder exatamente contra-atacar. Professora, dá um exemplo aí de doenças oportunistas para quem tem imunidade baixa. A gente vai citar aí as pessoas que são portadoras
da doença AIDS, né? A pessoa tá com a imunidade baixa, né? A gente sabe que o vírus da AIDS vem afetar ali as células é, dos linfócitos, então são células que vão exatamente, que está exatamente para produzir anticorpos, né? E como elas são afetadas, elas não vão conseguir fazer essa produção, tá bom? O vírus da AIDS, eles vêm exatamente destruir as células CD4, tá bom, gente? Então, isso é muito importante a gente saber que quando tua imunidade baixa, tu fica mais suscetível a essas doenças oportunistas. No caso dos portadores da doenças AIDS, elas vão estar com a imunidade baixa, vão ficar mais susceptíveis a infecções. Por isso que a gente vê que pessoas que têm AIDS não morrem de AIDS, mas morrem exatamente das doenças, seja uma gripe, uma diarreia e assim sucessivamente, tá bom? Então, quando esse agente estranho chega no organismo, vão exatamente surgir essas respostas imunes, vão soar um alarme, né? Vai ser sinalizadores, alguém vai sinalizar, certo? E a gente viu que o macrófago, né, que é uma célula grande, que na corrente sanguínea ele é monócito, mas quando ele vê que tem alguém estranho, ele vai lá para reconhecer, tá? E ele vai exatamente para reconhecer esse organismo estranho, ele sai da corrente sanguínea para o tecido pelo um processo chamado diapedese. Professor, isso é importante eu saber, pessoal. Na teoria, sim, tá? A nível de concurso, sim, tá bom? A gente sabe que o técnico em laboratório, ele vai trabalhar com muita parte técnica, tá bom? E a gente vai ver isso muito lá na frente, nas nossas aulas práticas, a gente vai expandir bastante, tá? Essa parte técnica para vocês pegarem todo esse contexto, mas vocês também têm que saber a teoria, que a teoria ela trabalha junto com a técnica. Se você não sabe a teoria, você fica perdido na técnica, tá? Então a técnica e a teoria caminham juntos. Então nós damos exatamente esse momento a teoria para você, quando estiver na parte prática, você saber efetuar. Tá bom? E você exatamente vai lembrar, poxa, aquela pessoa está doente por conta disso, tá? Então, quem vai estar exatamente analisando esses exames que vão ser feitos por vocês vai ser o bioquímico, o biomédico, o farmacêutico que vai estar ali com vocês analisando, né? Na verdade, o farmacêutico, que é o bioquímico, vai estar analisando esses exames. E o médico vai dar dando exatamente os resultados e os procedimentos que vão ser adotados, o protocolo para aquela pessoa. Pessoal, é muito importante, de extrema importância, lembrar que vocês, da parte técnica, pessoal, são um alicerce. Se você não efetua um bom exame, uma boa coleta de exame, uma boa técnica no teu desempenho da tua parte que tu vai manusear, vai estar exatamente desconstruindo tudo. Por quê? Porque essa parte técnica, pessoal, é a responsabilidade de vocês. Então, vocês têm que fazer com todo carinho, com toda dedicação. Então, é muito importante você também saber essa teoria, como eu falei. Porque tem coisas na teoria que vai casar com a parte técnica, a parte prática. E tem que pegar exatamente esses pontos primordiais para poder juntar e ter um resultado excelente, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente falou, imunologia, definição, como a gente já viu, é o sistema imune, né? É dos mecanismos de defesa que os humanos têm, que os animais também têm, que servem para se defender, tá bom? Então, as pessoas ela têm que ter essa imunidade legal, tá bom? Professora, como é que eu adquiro essa imunidade legal para me poder exatamente ficar blindada contra esses agentes estranhos? Pessoal, uma das primeiras coisas é você ter uma qualidade de vida, tá bom? Uma qualidade de vida em que sentido? Uma boa alimentação, principalmente, tá bom? Por que uma boa alimentação? Porque na nossa boa alimentação é que tu vai ter exatamente desenvolvimento de células para o teu organismo, certo? Transporte, onde é que a gente pode analisar também o metabolismo, né? A baixa ingestão exatamente de alimentos gordurosos, muito carboidrato não é legal, entendeu? Então tem que ser tudo dosado. Então, tua imunidade ela vai estar boa exatamente através do que tu come, entendeu? Então, tu tem uma alimentação saudável, tu consegue desenvolver o teu sistema imune super legal, tá bom?
Aí tem pessoas que dizem, poxa, professora, mas eu como tão bem, mas minha imunidade não tá legal. Então tem que ser feito exatamente um mapeamento para saber se aquela pessoa tem deficiência e algum fator gástrico, né, de absorção e assim, ou também as células não estão absorvendo. Então a gente também tem que analisar isso a nível celular, tá bom? Tu tem uma alimentação boa, tem uma alimentação saudável, mas tua imunidade é baixa, então tem que ser feito exatamente um mapeamento para poder identificar onde é esse erro, tá bom? Próximo slide. Porque é importante, né? Como eu já vim falando, é necessário, né? A falta dessa imunidade vai levar o aparecimento de várias e várias doenças, patologias, que elas podem se pendurar como crônicas, que elas podem aparecer na fase aguda. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado. Uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, poder fazer exercícios físicos. Aí você pergunta, professora, a senhora faz? Pessoal, a gente vive muito correndo, né? Trabalhando, isso, aquilo, outro. Isso é ruim, não é legal. Então, a gente também tem que tirar um tempinho para poder se exercitar, tá bom? Porque é importante, né? Então, a gente viu falando também nas outras gravações sobre as vacinas. As vacinas, pessoal, são muito importantes. A gente pode analisar aqui, nessa primeira figurazinha, o bebê. E a gente falou sobre imunização, né? Essa imunização ela é totalmente importante, né? Imunização passiva, onde exatamente eu vou receber essa imunização, certo? O aleitamento, pessoal, também é muito importante, certo? O que a mãe, quando a mãe amamenta o bebê, isso também é importante, porque a mãe está exatamente ajudando aquela criança a criar anticorpos. Exemplo, às vezes a mãe foi imunizada contra alguma doença. A mãe passa os anticorpos dela também para o bebê através do aleitamento. Por isso que o médico orienta aí a gente a amamentar até os 2 anos de idade, tá? E sempre ter esse cuidado. Porque a tua criança vai poder exatamente desenvolver memórias imunológicas, tá? Então, a vacina é importantíssima. Tendo em vista que a vacina exatamente é um fragmento, né, de um vírus atenuado que não tem capacidade de produzir uma resposta de doença, ou seja, patológica, certo? Vai exatamente estimular o sistema imune a produzir anticorpos, tá bom? E a gente observa aí que é uma criança que teve sarampo, né, gente? Sarampo, antigamente, era muito mais grave do que nos dias atuais, tá? Hoje, graças a Deus, tem essa parte da imunologia, né, da imunização, então tá ajudando bastante nessa baixa de desenvolvimento dessa patologia, né? A gente não pode dizer que foi erradicada, que sumiu, porque tem muitas mães ainda que elas ainda são o coração meio duro para aceitar essa palavra que tem que imunizar a criança, né? Elas são muito resistentes nisso. Tem mães que não quer de forma nenhuma imunizar a criança, porque acha que, se eu imunizar meu filho, vai adquirir outra patologia e assim vai ficar doente. Não, pessoal, não funciona assim, tá? Então, a gente tem que orientar sempre, né? Eu digo que é muito importante, até mesmo dentro da nossa casa, a gente orientar as pessoas, tá bom? Porque é importante. O aparecimento da AIDS nos anos 80, né, que a gente viu que, é, infelizmente, né, o uso, principalmente, a falta do uso do preservativo, né, se alastrou muito. Pessoal, a pessoa não adquire só o vírus, né, o vírus, infelizmente, do HIV por relação sexual. A gente sabe que também tem por contato, pela injeção, né, pelo algum pérfuro cortante, né, tinha pessoas antigamente, naquela época dos anos 80, que estavam com AIDS e elas se sentiam exatamente excluídas da sociedade, ou, eu vou morrer, então eu vou contaminar outras pessoas. Eu acredito que vocês já ouviram essas histórias. Que pessoas, elas começavam a furar as outras para passar o vírus para elas também, né? Para outras pessoas, uma maior índice de contaminação. Pessoas que fizeram também doações de sangue, que estavam exatamente portando o vírus do HIV e às vezes nem sabiam, também foram um dos principais motivos de transmissão, né? De se alastrar. Então, às vezes, aquela pessoa tem um único parceiro, mas infelizmente ela tomou uma bolsa de sangue e aquela bolsa de sangue, aquela pessoa era contaminada e infelizmente aconteceu isso, tá? Professora, isso acontece nos dias de hoje? Não, pessoal, tô falando aí
na década de 90, 80, porque não tinha exatamente a evolução que tem hoje, né? Aquela triagem dentro do banco de sangue que acontece. Aqui mesmo no Hemocentro acontece exatamente antes da doação, você passa por uma entrevista, né? Como você, se você tem um único só um parceiro, se você fez doações de sangue e assim faz essa triagem para poder exatamente fazer essa separação, tá bom? E se o sangue daquela pessoa não está apto, aquela pessoa vai ser sinalizada para poder fazer o acompanhamento, tá bom? Então, isso é muito interessante. Antigamente não havia esse protocolo tão rígido como hoje, tá? Então, vai diminuir, né, o índice da doença da AIDS. A resposta imune é a principal barreira ao sucesso do transplante de órgãos, né? Então, as pessoas que são transplantadas, é, infelizmente, elas vão, por resto da vida, tomar imunossupressores, tá bom? E o que seriam esses imunossupressores? É para que o próprio sistema imunológico não confunda aquele órgão que aquela pessoa tá dentro do corpo dela com um antígeno, com algo ruim. E exatamente vá todo mundo ali para destruir aquele órgão, aquelas células todas vão destruir. Não, pessoal. Então, elas vão ficar tomando imunossupressores, tá? Para exatamente não ocasionar essa quimiotaxia, que são exatamente esse agrupamento de células para poder combater aquele elemento estranho, que a gente pode concluir aí que seria um órgão, né? A gente sabe que o órgão que são de doações, de fato, não faz parte do seu corpo, é de outra pessoa, então o teu sistema imunológico vai entender que aquilo não é teu, então ele vai começar a produzir anticorpos para destruir, tá? Células para destruir. Então, as pessoas que são transplantadas, elas têm que tomar os imunossupressores, tá bom? A gente colocou aqui o tratamento de cânceres, estimulando respostas imunes, né? Respostas imunes anormais, né? Então, aqui tem vários, 4 fatores bem importantes, né? Para que a gente possa analisar nos próximos slides. Por que é importante ainda, né? Por todas essas razões, o campo de imunologia capturou a atenção de clínicos e cientistas e do público em geral. Então, essa parte imunológica, ela exatamente tem sido, principalmente eu agora nesse ano de 2020, é tudo isso que a gente escuta, pessoal, sistema imune, todo mundo tem falado do sistema imune, tá? Então, todas as pessoas que não tinham uma boa qualidade de vida antes, tá tendo mais essa atenção, certo? Por conta exatamente desses processos infecciosos que veio exatamente se alastrando ao decorrer dos anos. E até mesmo as pessoas já até sabiam, mas deixavam de lado. Então, isso é muito importante, porque não trouxe só a curiosidade para os cientistas que já sabiam, né, os clínicos, mas também para o público em geral. Então, hoje todo mundo sabe o quanto que é importante cuidar do seu sistema, cuidar da sua higienização, né, e manter as medidas profiláticas para que não venha exatamente desenvolver processos de patologias, tá? Quem são os invasores? Então, exatamente aqui essa é uma brincadeirinha, né? Eu coloquei aqui os invasores, Osama Bin Laden, George W. Bush, coloquei exatamente é, alguns filmes, né? Que vocês com certeza já viram. Então, pessoal, a gente não trata exatamente de pessoas mais invasores exatamente dentro do organismo vivo, humano. O que é que pode ocasionar, né? Então, nessa nossa disciplina de imunologia vai ser muito bacana para que a gente venha ampliar bastante os nossos conhecimentos, tá? Aí a gente colocou quem são esses invasores. Podem ser as bactérias, né? Então, as bactérias, região anatômica, pele, né? Micro-organismo, quem pode ser? O Staphylococcus aureus, né? Que pode exatamente se alojar na garganta, pessoal. E assim, vocês podem observar que eu vou ter os números de incidências, né? E que variam entre 85 a 100, 45 a 100, certo? Quem são esses invasores ainda? As bactérias que podem contaminar a boca. Eu coloquei aqui, ó, região, pele, estafilococcus, certo? Região da boca,
saliva e dentes, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mites, Streptococcus salivarius, Lactobacillus, Haemophilus influenzae, bactérias fragiles, Bacteroides oralis, Cândidas albicans. Então, pessoal, tem vários e vários invasores que podem contaminar a boca, a saliva, o dente. E aqui nós vimos a incidência. Podemos dizer que pode ser erradicado se nós mantermos as medidas das profilaxias, de aumentar nossa imunidade, de cuidar do nosso organismo, a gente pode tentar erradicar esses agentes infecciosos. Tendo em vista que as bactérias, elas podem estar exatamente espalhadas por superfícies e a gente às vezes não visualiza. Então, se tu se encontrar exatamente com esses antígenos, né? Esses micro-organismos, tu tem que estar com a imunidade boa para não desenvolver esses processos epidemiológicos de doenças, de patologias, tá? E você não entrar também nesses índices de incidência. As bactérias, pessoal, são uma das mais populosas. Então, por isso que dentro do nosso organismo a gente tem as células neutrófilos e monócitos, que são exatamente fagócitos. Então, principalmente o neutrófilo, ele tá bem elevado. Vocês podem observar, eles chegam entre 40% a 70% das células no organismo. Então, tá ali uma porcentagem alta na contagem diferencial para poder exatamente fazer essa fagocitose, né? Esse englobamento dessas partículas para que não venha entrar no organismo vivo, tá bom? Coloquei aqui quem são os invasores: tuberculose, 33%, 75% toxoplasmose, de 45% a 65% EBV, certo? Então, gente, isso daqui exatamente são dados epidemiológicos, tá? Epidemiológicos. Vocês observam que os 75% está aí bem elevado também, né? Os toxoplasmose, que são exatamente encontrados no intestino do gato, em quem não tem um felino em casa, né, gente? Então, isso é muito importante, tá? Qual a maior fonte de substâncias estranhas que entramos em contatos diariamente? A alimentação. Gente, a alimentação ela é fundamental para o nosso organismo, mas também você tem que ver como essa alimentação ela está sendo consumida, ou seja, as verduras elas têm que ser bem lavadas, porque às vezes tem exatamente parasitoses, ovos, né, ovócitos, cistinhos pequenininhos, né, os óvulozinhos, de exatamente os eumintos, né, os protozoários, aquela pessoa vem exatamente consumir aquela alimentação contaminada e pode desenvolver o processo parasitário, tá? Alimentos exatamente que pode ter fungos. Então, a alimentação ela é fundamental. Então, isso daqui faz parte da nossa pirâmide, a pirâmide alimentar. Será que a gente tem que se alimentado bem? Pode também desenvolver processos de doenças através da nossa alimentação. A alimentação é exatamente irregular, tá bom? A gente viu exatamente uma curva, né? Eu tô falando aqui de quê? Dos vírus, exatamente do HIV, né? Anti-HIV, CD4, que eu falei a vocês que o HIV vai exatamente destruir essas células, né, do nosso sistema imune, dos linfócitos T, tá bom? Por que não conseguimos produzir vacinas eficazes para AIDS, herpes, candidíase, lepra, esquistossomose, malária, chagas e leishmaniose? De fato, pessoal, tem vacina para AIDS ainda? Não. Para herpes? Não. Candidíase? Não. Então, pessoal, está aqui, não tem vacina, mas exatamente aqui a gente tem que ter exatamente controle, ter essas medidas profiláticas, certo? Como é que você não contamina com AIDS? Se você não tem só um parceiro, tem mais de um parceiro, usa preservativo. Herpes, porque está dentro aqui da AIDS, porque é uma doença sexualmente transmissível, certo? Trazida exatamente por processos virais, certo? Malária, chagas, leishmaniose, lepra, sífilis. Então, são doenças exatamente que, infelizmente, ainda não tem vacina, tá? Infelizmente. Algumas pessoas falam que a AIDS já tem vacina, tá, pessoal?
Eu não posso te afirmar que tem vacina, exceto que a nossa medicina ela avança bastante, mas infelizmente a nossa ciência ela avança bastante, mas entra muito a parte exatamente econômica. Isso é um problema, porque aí as indústrias farmacêuticas, as indústrias de pesquisas, infelizmente ainda cede essa parte do capitalismo. E essa parte do capitalismo é que vem exatamente desmerecendo exatamente a nossa ciência. Isso é muito complicado, tá? Por que montamos respostas imunes contra materiais inóculos, né? Inóculos. Por que montamos essa resposta, né? Então, vocês vão ver lá na frente dos processos exatamente alérgicos, desses agentes que tendem a entrar no nosso organismo, como pelo do gato, comidas, camarão, algumas medicações que o nosso organismo mesmo, ele vai produzir respostas, né? Vocês observam aqui, ó, pozinho, pelo do gato, pólen, comidas. Eu mesmo sou alérgica a camarão, não como camarão. E a gente vai ver lá no nosso material de hipersensibilidade, certo, pessoal? E de alergias, que isso é muito interessante, tá? Porque montamos essas respostas imunes contra nosso próprio organismo. A gente vai falar sobre as doenças autoimunes causadas aí pela tireoide, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, tá? Então isso é importante. Às vezes o nosso organismo, eles desconhece as nossas células boas e elas começam exatamente a se contra-atacar. E quando ela se contra-ataca, vem exatamente ocasionar respostas imunes, destruição. Então, essas doenças são chamadas doenças autoimunes, onde o meu organismo, ele confunde as células boas e começam a revidar, tá? Isso é importante ser diagnosticado para não, para as pessoas exatamente não desenvolver doenças, patologias bem mais graves, tá? A gente tá falando aqui sobre a rejeição dos transplantes, né? Por que rejeitamos transplantes, né? Então, como eu falei para vocês, quando você tá com algo seu, quando você perde algo seu, digamos, você tem dois rins e você perdeu a função de um dos rins, a gente sabe que entra aí no banco de dados, pessoas que são doadoras, né? Mas nem sempre aquelas pessoas doadoras são compatíveis com os receptores. Mesmo que sejam compatíveis com os receptores, como eu falei, as pessoas exatamente vão ficar é, tomando imunossupressores. Professora, qual é a probabilidade de não rejeição quando é da mesma família, né? Quando é da mesma família, ou quando aquela pessoa é gêmeos, né? Homozigóticos, que são gêmeos idênticos, é bem fácil de não rejeitar, certo? Então, a gente tem aqui três dono, né? Eu tenho um dono e receptor. Eu tô doando exatamente essa célulazinha, vamos dizer que seja uma célula, para um órgão, para esse segundo ratinho. E eu vou ter o quê? Vou ter a aceitação. Nesse ratinho verde, ele tá doando exatamente para esse ratinho laranja. Observa, pessoal, ó. Ele é vermelho, deu pro laranja, certo? E agora, vou ter uma rejeição. Por quê? Porque não vai ser compatível com o organismo desse laranja, certo? Então, infelizmente, acontece isso, pessoal. Por isso que as pessoas que são doadoras, ela entra no banco de dados, exatamente, para ser visto isso, se pode ou não fazer essa doação. São feitos vários e vários testes para poder ver se deu certo aquele órgão, tá? Nós já vimos histórias de pessoas que receberam órgãos da mesma família, passaram anos com aquele órgão e depois de 10 anos, infelizmente, o órgão mesmo que foi doado começou a apresentar já algumas deficiências em sua função, tá? Infelizmente, teve uma paciente que veio a óbito por conta disso, tá? Então, isso é muito importante. Pessoas que recebem, que são exatamente os receptores de doações de órgão, tem que sempre ficar em monitoramento, né, pessoal? Sempre tem que ficar em monitoramento, tá? Então, isso é importante também, ter essa monitorização
do órgão que você recebeu, dos imunossupressores que está tomando, tá? Então, é importantíssimo essa avaliação, tá? Porque o feto não é rejeitado. Então, a gente viu aqui o feto, né? E a gente vai falar também, gente, das anemias hemolíticas do recém-nascido, tá? Eu acredito que lá pra frente a gente vai dar uma olhadinha bem direitinho. Porque o feto não é rejeitado, né? A gente tem a placenta, pessoal, né? Que tá protegendo o bebê. Mas vamos mais a fundo. Como as emoções influenciam o sistema imune? Então, essas emoções, como é que vai influenciar? Pessoal, é muito importante, porque às vezes o estresse influencia muito o sistema imunológico. Se tu não dorme direito à noite, né? Infelizmente também tu vai ter uma vida, né? O teu sistema imune não vai tá bem, certo? Então, tem algumas doenças que vão, sim, mexer com o sistema imunológico, estresse, ansiedade, né? Então, isso é muito ruim, certo? A depressão, certo, pessoal? Então, todas esses eventos que vêm acontecendo, eles podem atingir o sistema imunológico, pode aparecer como uma doença que a gente chama doença de causas idiopatas, desconhecidas. Mas quando tu vem exatamente avaliar, às vezes é uma coisa tão que tá ali, né? Às vezes é a pessoa que não dorme direito, às vezes a pessoa é um pouco ansiosa, estressada, e infelizmente com aquela correria do dia a dia, vê exatamente desenvolver uma doença, uma patologia, tá? Eu tenho infelizmente, um quadro de estresse que me deixou um pouco assim com uma descamação, né? A gente chama dermatite de estresse, né? Tópica de estresse, é horrível. Então, isso é muito ruim, pessoal, tá? E a gente viu aqui, ó, que o sistema imunológico também tá ligado ao sistema nervoso central, tá? Sistema nervoso central, neurotransmissores, acetilcolina, norepinefrina. Então, isso são hormônios, pessoal, né? Isso são exatamente estímulos, né? Sistema endócrino, que é muito importante, vasopressina, ocitocina, hormônios adrenocorticais e assim sucessivamente, tá? Então, influenciam bastante todo o nosso sistema mente e corpo. Estresse de um exame que vai exatamente provocar, infelizmente, doenças no nosso organismo. E sobre a resposta imune, né? Proteção, problemas imunológicos, né? Quem são os micro-organismos invasores que a gente já viu? Porque os anticorpos nem sempre protegem, tá? Porque não conseguimos produzir novas vacinas, porque fazemos respostas inapropriadas às alergias, porque temos doenças autoimunes, porque rejeitamos transplantes de órgão e porque nosso estado emocional pode influenciar na resposta imune. Essas 7 perguntinhas ou esses 7 problemas foram relatados nos nossos slides anteriores, certo? Imunologia, né? Anticorpo, imunidade inata, imunidade adaptativa ou ativa, está exatamente esses anticorpos no soro, certo? No soro do paciente, ou seja, no nosso organismo. O nosso organismo, pessoal, é o nosso sangue, que vocês viram lá no outro slide, né? Ele é dividido nos elementos figurados do sangue, tem o plasma também, o plasma sanguíneo, né? Então, é dividido nesses elementos, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas e o soro, né? O soro ou plasma que a gente chama, né? O soro, exatamente, ele vai ser o que vai ser pobrezinho em fibrina, né? Então, exatamente, ele vai ser pobre em fibrina, tá? E como é que a gente obtém esse soro, pessoal? Através da centrifugação, que vocês vão ver nas nossas aulas práticas, tá? O nosso sistema imunológico vai se dividir em dois, como eu já falei. Imunidade inata é a proteção inicial contra as infecções, sem ser específico, tá? Não tem especificidade, ou seja, ela não consegue lembrar das doenças que a gente já teve contato, por isso que ela é inespecífica, tá bom? Já a imunidade adaptativa, ela tem essa memória imunológica, ou seja, ela não deixa tu ficar doente de novo pela segunda vez que tu já foi contaminado. Se tu foi contaminado
por o sarampo, tu não vai adoecer novamente do sarampo, tu não vai ficar doente novamente. Por quê? Porque tu tem memória imunológica, tá? Já na imunidade ativa não tem essa memória, tá bom? A gente falou sobre a fagocitose, né? Aqui é uma célula, é um macrófago, tá? E vocês podem observar que aqui eu vou ter o núcleo, tá? Em vermelhinho, vou ter os complexos de Golgi, vou ter as mitocôndrias, vou ter os lisossomos. Então, nesse número um, o antígeno foi englobado, né? Foi fagocitado. Número 2, olha onde é que ele está aqui, ó. Já no número 3, vai vir enzimas digestivas para dissolver, para exatamente quebrar, destruir. No número 4, eu tenho partículas e ele vai ficar aqui, ó. No número 5, na membrana celular. Por quê? Porque os macrófagos, eles são células apresentadoras de antígeno, certo? Quando eles são exatamente células apresentadoras de antígeno, eles vão também apresentar lá aos linfócitos T auxiliares. Mas, basicamente, funciona assim, tá? Isso daqui é um processo de fagocitose, de destruição de processos ruins do organismo, tá bom? E a gente falando sobre imunidade adaptativa ou adquirida, ela vai ser específica, ela vai conhecer o antígeno pela segunda vez que ele está no organismo, ele vai exatamente ter uma diversidade de reconhecimentos de antígeno, vai ter a memória imunológica e vai ter o reconhecimento próprio e não próprio, tá? O que é do teu corpo e o que não é do teu corpo. Então, essa imunologia, essa imunidade adaptativa, ela vai ser uma imunidade inteligente. Ela vai consiste, né, em linfócitos e os seus produtos, né, anticorpos. Eles vai reconhecer, vai ter exatamente ali seu banco de dados. Então, ele vai trabalhar com banco de dados de inteligência, pessoal. Então, isso é bem interessante, tá? Isso daqui exatamente a gente vai ver os processos de como vai acontecer. Antígeno, anticorpo, como eles vão reconhecer, certo? A gente vai ver isso lá na frente também nas nossas aulas práticas. Imunidade humoral, pessoal, se refere exatamente à produção de anticorpos. Então, quando tu escutar sobre essa palavra humoral, vai ser as produções das imunoglobulinas, dos anticorpos, secretados pelos plasmócitos, que são os linfócitos B, tá? Imunidade celular. Anticorpos não têm acesso aos micro-organismos que vivem e dividem dentro das células infectadas. Defesa contra tais micro-organismos e chamados de imunidade celular. Então, quem vai fazer essa imunidade celular? Exatamente são as células, são os linfócitos T, são os macrófagos, tá? Vão fazer exatamente essa parte, né? Ativam a fagocitose para destruir os micro-organismos. Citotóxicos matam células que são abrigando os micro-organismos infecciosos no citoplasma, tá bom? Então, os macrófagos e as células dendríticas são células apresentadoras de antígeno. Quando essas células são apresentadas aos linfócitos T, nós temos aí um complexo chamado MHC de classe 2, que estão ali na membrana dos linfócitos T, que vão se ligar com esses MHC dos macrófagos, produzindo assim as citocinas e as interleucinas para poder destruir esses micro-organismos, tá? Imunidade ativa, né, provoca uma imunidade protetora e uma memória imunológica. Imunidade ativa, então exatamente vai ter essa produção de anticorpos, vai ter exatamente essa memória, tá bom? Passiva, proteção transitória, anticorpos pelo leite. Então, vamos lá. Imunidade ativa, pessoal, vai ser exatamente através da nossa vacinação, tá bom? Imunidade passiva. Imunidade ativa vai ser exatamente quando você fica doente com o patógeno, digamos, tu pegou cachumba, então tu teve doença por a cachumba, né, que é bem conhecida, né? Ou você exatamente produziu uma memória de imunologia, uma memória imunológica, tu não vai ficar doente novamente, tá bom? Já a imunidade passiva, como eu falei, vai ser a mãe quando amamenta o bebê, tá? A imunidade artificial, provocada uma imunidade protetora e uma memória imunológica, que são exatamente a vacina. Tu não entrou em contato diretamente
com um antígeno, mas tu pegou exatamente uma partícula pequenininha e foi injetada exatamente dentro do teu corpo através da vacinação. Imunidade, ela também é ativa, mas é que ela é artificial, ela não é produzida pelo patógeno diretamente. Professora, me cita um exemplo aqui, eu vou citar o exemplo do Covid. Exemplo, você ficou doente com o SARS-CoV-2, o vírus, certo? Você teve contato com o vírus, ficou doente da doença, né? Teve a doença, se curou, ficou com memória imunológica. Tu tá ali com os teus anticorpos da classe IgG, tá? Estão produzindo a vacina, certo? Aí, essa pessoa não ficou doente com SARS-CoV-2, mas ela recebeu a vacina, ela foi imunizada com a partícula do vírus SARS-CoV-2. Então, é uma imunidade artificial, mais ativa, que vai produzir não doença, mas vai produzir só efeitos, memórias imunológicas, tá bom? Passiva, proteção transitória e anticorpos pelo soro. Esse daqui, pessoal, quando eu falo passiva, digamos que a pessoa teve o Covid, tá? Então, quando eu falo em passiva, agora a gente tá vendo aí a doação do soro, né, do plasma sanguíneo, e esse plasma sanguíneo exatamente tá servindo como proteção, tá bom? Então, pessoal, isso é muito importante a gente se atentar. Natural ativa vai ser você ter contato diretamente com a doença, certo? Provocou, ficou bom, né? Se tratou, ficou bom, produziu exatamente memória imunológica. Imunidade artificial mais ativa. Teve que ser injetado uma injeção para você provocar a imunidade. Não causou doença, mas tem anticorpos. Passiva, proteção transitória através do leite, certo? E aqui na passiva, proteção também transitória, anticorpo pelo soro. A pessoa, outro indivíduo foi doente, doou seu plasma para ser injetado em outras pessoas, tá bom? Então, pessoal, é o